tarde. Vamos dar início à 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira, que aqui em Bom Jesus a gente aborda com o subtema sustentabilidade e aplicação na inteligência artificial no sul do Piauí. Desde já, agradecemos a presença de todos que estão em nossas casas, nos assistindo, aqueles que nos assistirão posteriormente. Tá? Neste momento peculiar, devido à pandemia do Covid-19, este evento está sendo transmitido ao vivo e ficará disponível no YouTube. Aproveito neste momento para reafirmar que a progressão da sociedade foi e sempre será em função da ciência e tecnologia, e que graças a estas aguardamos ansiosos pela vacina do Covid-19. A comissão local da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, quarta edição realizada aqui no campus de Bom Jesus, da Universidade Federal do Piauí, tem como subtema sustentabilidade e aplicação da inteligência artificial no sul do Piauí, e tem a satisfação de receber o palestrante Dr. Yuris Regis Montagnoli. Bom, Dr. Yuris Regis Montagnoli tem uma bibliografia extensa, o que muito nos alegra com a sua experiência, né? Nascido na região de Canavieira, em São Paulo, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, fez mestrado em Produção e Manejo de Bovinos de Corte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Zootecnia pela University of Guelph, Canadá. Após trabalhar como pesquisador, Yuri assumiu a posição de professor assistente em Dalhousie University, situada na costa leste canadense. Nos anos seguintes, trabalhou como professor associado da Harper Adams University, na Inglaterra, na mesma região onde Charles Darwin viveu. Na próxima fase de sua carreira, trabalhou como extensão rural nos Estados Unidos, no estado de Dakota do Norte, e na Arábia Saudita, junto às Nações Unidas. Atualmente, Yuri trabalha no Lakeland College, localizado na região de Pradarias do Canadá. Seu programa de pesquisa e educação é focado na avaliação de parâmetros biológicos, com o intuito de otimizar a coleta de dados e a tomada de decisões de maneira remota em ruminantes. Em essência, seu trabalho é voltado ao desenvolvimento de tecnologias e a qualificação de produtores, técnicos e estudantes. Com a palavra, professor Dr. Yuri Montagnoli. Muito obrigado pela introdução, Márcio. É um grande prazer estar hoje sentindo um pouco do gostinho do Brasil, mesmo que seja de maneira remota. Aqui no Lakeland College, eu estou coordenando um novo programa de tecnologia aplicado à agricultura. É o primeiro bacharelado do Canadá nessa área. E é um grande prazer estar podendo trabalhando nessa área que envolve a inteligência artificial e muitas outras áreas. Aquela foto de cima é uma foto de Vermília, uma cidade que eu moro, um vilarejo de 4.000 habitantes. É uma foto tirada no final do verão, quando você tem a florada de canola, então aquela região mais amarelada no fundo. Na nossa região também tem bastante produção de petróleo. E Vermilion ela é localizada no centro do Canadá, na província de Alberta, e mais próximo ao norte. Eu sempre brinco com meus amigos que eu não devo estar muito longe da casa do Papai Noel daqui. E outro aspecto interessante que tem aqui é a produção pecuária, bastante intensa. A Alberta é um dos principais estados do Canadá na produção de carne bovina. E é isso que me atrai bastante essa região, porque é a espécie primária da minha atuação. Para essa apresentação, eu decidi dividir ela nos seguintes itens. Fazer uma introdução breve sobre a relação entre pecuária e tecnologia, com um enfoque histórico.
E daí, então, passar a falar de como inteligência artificial e tecnologia conversam, ou quais são as diferenças entre elas, que às vezes as pessoas se confundem. E trabalhar num tema que é muito comum nos últimos anos, que seria a parte de produção animal de precisão, que é uma tecnologia que foi criada no começo dos anos 2000 e que hoje é bem importante, muito associada com a parte de inteligência artificial. Depois eu vou seguir trabalhando um pouco na pesquisa que eu tenho feito no momento, que seria o desenvolvimento da inteligência artificial para uma aplicação em particular, em parceria com uma empresa. E no final da apresentação eu quero mostrar o que eu considero alguns dos desafios e oportunidades que existem para inteligência artificial no desenvolvimento, né? E para ser adotada no meio da pecuária, vamos dizer assim. E no final, alguns agradecimentos e o meu contato. Então, a pecuária e tecnologia. Isso é muito interessante. Eu tive o maior prazer esses dias preparando essa apresentação, tanto que eu aprendi, que é coisa que eu nem conhecia. Eu vou começar aqui comentando com essa pintura rupestre, que são ali os caçadores e os animais todos correndo no sentido dos caçadores. Claro que os animais não são suicidas, né? Existe ali uma tecnologia de caça, que é um grupo de caçadores que vai por trás e faz os animais correr no sentido de onde estão os caçadores com a flecha. E dessa maneira se abate os animais. Isso não é nem um pouco diferente do jeito que se caça fazão na Inglaterra nos dias de hoje, tá? Acima, a gente tem lá aquela vaquinha bonita que quase que parece um dálmata, toda pintadinha, e no Egito, né? Usando o animal como tração e tendo uma ferramenta de manejo que é o tipo de um chicotinho para o animal fazer o trabalho, né? Então, tudo isso são tecnologias, né? São tecnologias, se a gente for pensar, né? Como eu coloquei aqui a definição do dicionário Aurélio, é um conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativas a atividades humanas. E essa outra foto maior aqui, um pouco esdrúxula, que talvez os senhores nunca tenham estudado falar disso, isso é um método extremamente antigo, que existe na África, que ainda existe nos dias de hoje, que é o método de insuflação para se coletar o leite do bovino. É uma coisa assim que pode parecer um pouco tosca para algumas pessoas, mas é o jeito que é feito, né? Alguém vai lá, vai estar insuflando ar na vulva da vaca, e essa insuflação vai desenvolver um estímulo interno que faça com que o animal libere o leite, tá? Daí, olhando um pouco para algumas tecnologias tupiniquins, né? A canga que se usa principalmente nos ovinos e mais ainda nos caprinos, né? Que são animais assim que conseguem pular qualquer tipo de cerca, né? Então, é uma tecnologia. Eu não consegui achar uma foto melhor, mas eu queria achar uma foto de um porquinho com um pedaço de arame farpado no nariz que eu já vi. Mas, na falta disso, também é outra tecnologia que você tem ali, que é você colocar um anel, alguma coisa no focinho do animal, que quando ele vai fuçar, que ele pode fazer um buraco, escapar, aquilo tira a motivação do animal fazer aquilo e ele fique quieto no seu piquete. Aqui embaixo tem essas galinhas com esse ramalhete de folhas verdes. Não era bem o que eu estava procurando um exemplo lá de Santa Catarina, que antigamente o pessoal pendurava uma espiga de milho no alto, e daí as galinhas e os galos, os frangos tinham que pular para alcançar o milho. E nesse exercício fazia com que os animais tinham, os pássaros, as aves, tinham as pernas engrossadas pela atividade física. Eu não sei quanto tempo que teria que ficar na panela para amolecer depois, mas com certeza engrossava a perna dos frangos desse jeito. E a outra foto aqui maior é uma coisa que é muito pitoresca, muito importante, né, no desenvolvimento da economia do Brasil, né, que foi o uso da tração animal, né, para se mover as moendas e assim se processar a cana-de-açúcar, né, que foi um dos pulmões do Brasil colonial. E agora vamos trabalhar com tecnologias antigas, mas de altíssimo impacto global. Eu vou citar duas delas. A primeira dela é o desenvolvimento do arame farpado. As pessoas hoje não pensam o quanto é importante existir o arame farpado, existe a habilidade de se fazer cerca para segregar os bovinos de maneira eficiente. Em muitas regiões do mundo não se tinha árvores, não se tinha madeira para se fazer cerca, certo? E outra grande vantagem que se teve com o advento do arame farpado, que foi patenteado em 1867,
foi a possibilidade de se segregar os grupos animais. Então, você conseguia separar o touro das novilhas que eram filha dele, então você evitava problemas de consanguinidade, você conseguia separar os animais que eram para terminação, a vacada que estava criando e assim por diante. Então, com certeza, uma tecnologia de altíssimo impacto. Tanto é que tem dados mostrando o efeito que teve o arame farpado na economia americana durante aquela época. Tá? E uma outra tecnologia um pouco mais recente é o desenvolvimento da inseminação artificial. Então, a inseminação artificial ela começou a ser propagada de maneira eficiente ou de maneira popular em torno do final dos anos 30 e atingiu seu pico de trabalho, assim, de tecnológico, de propagação em torno dos anos 50. E isso foi fantástico, porque se pôde se expande muito a genética de certos touros, né? ou raças ou espécies exóticas, como é o exemplo dessa foto aqui. E eu não sou geneticista, embora eu tenha trabalhado muito tempo em centros de genéticas, mas os geneticistas que eu converso sempre consideram o advento da inseminação artificial como um dos efeitos mais importantes da história da genética. Então, de novo, é uma tecnologia que se veio, se firmou e hoje assim, é o padrão de muitos sistemas de produção, né? Tem sistemas de produção avançados, mais tecnificados de gado de leite que é tudo a partir da inseminação artificial, que facilita muito o melhoramento e etc. Tá? E nos dias de hoje, a gente continua desenvolvendo tecnologias. Esse aqui é um equipamento muito interessante, é um brete, ele é totalmente hidráulico, ele é muito bom de se trabalhar com o animal, de se prender o animal, de ter acesso ao animal para várias condições, certo? Esse é um exemplo de uma marca, existem vários no mercado, né? Existem condições, alguns deles que desviam o pescoço do animal para um lado de maneira hidráulica para se fazer o acesso para se coletar sangue. Então, existe uma variedade de opções, tá? Tudo que eu mostrei de tecnologia até aqui agora não tem cérebro, tá? É um equipamento que precisa ser operado por um ser humano. Então, aqui que é o limite do que é a tecnologia, do jeito que ela funciona e do que é que a gente vai começar a falar agora, que é a parte de inteligência artificial. Então, essa é uma definição que eu acho que é bem coerente e que diz que a inteligência artificial é um campo da ciência e da computação na qual máquinas realizam tarefas como aprender e raciocinar, assim como a mente humana. Eu acho que esse último pedacinho aqui ainda não está quase lá, ainda mais um dia a gente chega lá, certo? E acho muito interessante esse cartunzinho que eu achei também, que diz que, né, o cara falando da máquina, né, que as decisões da máquina não são as melhores, mas são muito mais rápidas do que a da pessoa. Então, só por isso, já está valendo a pena de se trabalhar com esse tipo de tecnologia. E também tive a oportunidade de estudar um pouco mais e achar as raízes da inteligência artificial. E tudo data, né, de acordo com a University de Harvard e algumas outras referências, se data a 1955, onde esses dois senhores, Herb Simon e Alan Nebel, eles desenvolveram um primeiro computador que era capaz de pensar. Esse computador ele foi capaz de resolver 38 teoremas desse livro de matemática, que é Principia Matemática, acho que até arrepia só pelo nome, né? Imagina as coisinhas que tem lá dentro. E usando linguagem binária, usando alguns outros artifícios, ele conseguiu fazer esses resultados, resolver esses teoremas. E isso aqui rendeu a esses senhores um prêmio Nobel no ano de 1955. Tá? A partir daí, nunca mais se parou de falar de inteligência artificial. Porém, não foi tão cedo que isso chegou nos campos, né? Claro que foi chegando para as outras áreas, né? Para a parte aeronáutica, a parte bélica, como normalmente acontece, né? A parte aeroespacial, e assim foi, né? Até chegar, basicamente, nos dias de hoje, onde que essas tecnologias estão lá batendo forte nos currais para serem desenvolvidas e adaptadas à produção animal. Aqui, vocês vão me desculpar, esse é o único slide que eu tenho alguma informação em inglês. A minha intenção era traduzi-lo, mas daí eu comecei a ver que a maioria desses termos
em português, as pessoas usam eles em inglês. Então, eu deixei da maneira que é, mas só para mostrar algumas das ramificações que existem dentro da inteligência artificial, né? Que seria a parte de machine learning, né? Que tem o aprendizado de máquina, que é super importante, super relevante nas aplicações sistemas pecuários. Daí tem outras áreas que talvez não sejam tão relevantes, mas que são parte do nosso dia a dia, que é a parte de processamento de línguas, né? Como é que você consegue falar, o teu computador escrever e vice-versa. Como é que você consegue perguntar alguma coisa no Google e o Google responder para você, certo? Aí tem a parte de reconhecimento de linguagem, tudo isso como é que fala, como é que as coisas vão para os dois lados da moeda, né? E uma área que é muito importante na produção animal seria a parte de visão, que até é o exemplo que eu vou mostrar que eu tenho trabalhado mais recentemente. E a parte de robótica, né? Que tem muitos usos, né? E a gente também pode, a gente vai acabar falando alguma coisa disso também. Então, tudo começa aqui. Eu adoro esse quadro aqui. Acho que ele é bem interessante por mostrar que tudo começa na curiosidade, no detalhamento, no se olhar para o animal e ficar pensando como é que isso se relaciona com aquilo. Será que a profundidade de tórax desse animal se relaciona com a fertilidade desse touro? Será que os testículos dele, o tamanho dos testículos se relacionam com a fertilidade ou com a relação com a fertilidade das filhas, né? Então, tudo começa aqui onde a gente cria os problemas a serem resolvidos, tá? E dentro disso, né, dentro da área complexa, que é a inteligência artificial, o nicho que se ocupa a parte de produção animal seria na produção animal de precisão. A gente tem uma condição aqui onde se tem a parte de produção de precisão animal ao longo dos tempos, a evolução. Então, começa lá nos anos de 1800, onde se usava tração animal para se fazer a aração da terra, todos os trabalhos agrícolas, né? E vai mostrando como é que a gente chegou até o GMOs, a parte de organismos modificados geneticamente, e depois o dia de hoje, que eu acho muito interessante, que é esse produtor rural, que ele está todo cheio de questões, que ele está confuso, como a gente muitas vezes fica confuso, é com a comunidade de tecnologia que a gente tem. É só de pensar hoje, a gente tem Zoom, Microsoft Teams, tem esse aqui do Patinho que eu nem conhecia, e por aí vai, né? Tem muita opção de tecnologia para a gente trabalhar, mas a esperança o plano é que isso tudo se domestique e chegue-se no futuro onde se tem um uso bem racional, bem lógico das tecnologias. Até hoje, uma grande limitação para as tecnologias são que as tecnologias são boas, muitas vezes são boas isoladas, mas a gente ainda não é capaz de integrá-las, né? Então, é uma área, né, que está se evoluindo bastante, né? Eu vou dar como exemplo, você tem o Navigator, que é o Herd Navigator, que é o equipamento que se usa para se fazer o manejamento de gado leiteiro, que hoje ele é composto por partes de muitas indústrias, e todas elas juntas, né, que fazem a máquina como um todo. E é o que se precisa, né, a combinação de experiências. Agora eu vou trabalhar com alguns exemplos, mostrar alguns exemplos onde se tem a produção animal de precisão na prática. Esse aqui é um exemplo, um dos primeiros exemplos que eu me deparei por volta de 2010, que é chamado de Sound Talks. Então, o Sound Talks é uma tecnologia que foi inicialmente desenvolvida na Bélgica, depois foi usada em algumas regiões da Europa, e hoje ela faz parte assim, do grupo de ferramentas que produtores de suíno usam nos Estados Unidos. E, basicamente, é um microfone, né, com muitos algoritmos, com muita inteligência, que é capaz de detectar os ruídos devidos às tosses dos suínos, e dentro disso dá uma indicação do produtor se está tudo bem naquela baia, se alguns animais podem estar doentes ou se a situação está alarmante. Então, isso é um jeito muito simples, muito prático, né, que ajuda o produtor na tomada de decisões. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês vem do Brasil. Um amigo meu, professor na USP, o Ricardo Ventura, mês passado publicou um artigo, também usando som, mas na aplicação dele seria para se identificar o tipo
da marcha do cavalo, né, o que eles chamam de marcha picada e marcha batida. Não me perguntem o que é isso, que eu não saberia explicar os detalhes disso, mas por meio de algoritmos, por meio de análise do som, eles conseguiram desenvolver um sistema inteligente que faz essa avaliação dos equipes. Tá? E agora vamos lá para o fundo do mar, vamos trabalhar um pouquinho com aplicações na parte de produção de pescado. Eu achei aqui 2 exemplos bem interessantes. O exemplo de cima é uma aplicação de análise de imagem para se optimizar a quantidade de alimento que se dá para os peixes. Você não quer dar pouco alimento, senão seus peixes vão demorar para crescer. Você não quer dar muito alimento, porque você vai estar jogando comida fora e vai estar causando uma poluição ambiental bastante significativa. Tá? Então, isso aqui seria no caso da produção de salmão, que é um dos peixes hoje que tem o maior valor agregado, né? E, por exemplo, no caso do Canadá, é um pescado muito importante, mesmo se refere na América do Sul ao Chile, né? Então, seria um tipo de aplicação da inteligência artificial. E, na parte de baixo aqui, um outro exemplo, né? Que também usa várias tecnologias, imagem, tecnologias de som, de sonar, para se estudar o tamanho dos peixes, né? Você quer saber qual que é a hora certa de colher os peixes do tanque rede, e você quer fazer isso de uma maneira simples, você quer ter certeza que 90% ou mais dos seus peixes estejam dentro de um certo padrão de tamanho, de peso. Então, esse tipo de tecnologia ajuda nisso, tá? Essa tecnologia também é muito importante para se avaliar a prevalência de parasitas. Eu nem sabia que peixe tinha piolho, mas tem aqui o piolho do mar, que dá um problema muito sério na produção de salmão. E por meio desse tipo de estudo dá para saber qual que é a prevalência naquele grupo de peixe, naquele cardume, e o que deve ser feito para se remediar. Um outro exemplo que eu quero mostrar com vocês, esse é bem recente, esse hoje vamos dizer assim, que é as meninas dos olhos da Embrapa australiana, que é o CSIRO. Eles, pelo menos que se refere à produção animal, eles desenvolveram um brinco para colocar na orelha do bovino que chama Ceres. E esse brinco, por mais engraçado que ele seja, né, eu nunca tinha visto um brinco que fura em 2 lugares a orelha do animal. Ele é um brinco super potente, e eu vou te explicar por quê. Ele é o primeiro dispositivo que existe hoje para se aplicar na produção de bovinos, que tem uma comunicação direta da orelha do animal para o satélite. Aqui não precisa de antena, não precisa de receptor, certo? E, além disso, toda a informação ela do satélite ela já vai para a nuvem, e daí ela fica disponível, né, para se usar ela de várias maneiras. Então, eu vou passar um videozinho aqui deles e mostrar alguns detalhes, algumas aplicações dessa ferramenta que é muito interessante. Então, ela serve inicialmente para se olhar onde é que está o animal, a localização exata do animal, né, dentro da pastagem. Ele também serve para fazer vários tipos de alertas, né, para saber o que está acontecendo com os animais do rebanho. Por exemplo, numa situação como essa aqui, que o animal pode ter furado a cerca ou pode ter sido roubado, então dá para entender onde é que o animal foi parar. De acordo com a atividade do animal, a postura do animal, dá para saber se tem animal doente, se tem algum animal que está precisando de cuidados. E algo que é muito interessante é que, por meio desse sistema, dá para se avaliar a utilização de pastagem. Dá para saber aonde os animais estão, como é que eles estão locomovendo. E a gente sabe que, conforme os animais estão se locomovendo, é muito relacionado com a disponibilidade de pastagem. Então, se os animais estão andando muito, é porque não tem muito pasto. Se os animais estão andando mais numa região do que outra, pode ser uma indicação de seca ou alguma coisa. Então, tem várias coisas. E, além da possibilidade, né, de se incrementar esse sistema com sistemas que avaliam a vegetação, a parte de performance do animal e desempenhos, e também a parte de utilização de água. Uma ferramenta como essa, num país como a Austrália, que é o país que tem o melhor sistema de traçabilidade do mundo, desde 1999, ela é como uma luva, porque ela vai só adicionar, porque já tem toda uma parafernália, tem todo um sistema que pode aplicar. E para outros lugares do mundo, é um estímulo a se desenvolver.
O outro exemplo que eu vou mostrar para os senhores aqui, e isso é a tecnologia que eu tenho trabalhado com essa empresa que chama OneCup AI, que é aqui do Canadá, de Vancouver. Nessa empresa, a gente tem trabalhado na parte de reconhecimento facial dos bovinos, e não só facial, mas também olhando o animal como um todo. E também desenvolvendo tecnologias a partir disso, baseadas em imagem. Então, você quer avaliar os estados de saúde do animal, você pode ter condição de fazer inferência à saúde do animal em relação a isso. Até uma brincadeira aqui do Cartoon que mostra se a pessoa quer um trabalho, a pessoa não quer, porque no Canadá não falta trabalho, então tem que se usar mais robô. E esse então seria o propósito do equipamento, né, que vai se chamar Betsy, né? E a Betsy ela é capaz de reconhecer os animais no campo, baseados nos traços, na curvatura do lombo, nas pernas, né? E a partir desse reconhecimento, que é de primária relevância, poder fazer inferências a respeito da saúde, usando a câmera infravermelha, usando o LiDAR para fazer a volumetria do animal, a estrutura do animal, a parte de conformação do animal, que é muito importante, e as associações pedem para a gente fazer isso de maneira remota, fazer a detecção de cio dos animais, olhar a saúde dos bezerros. Então, tem uma série de aplicações que pode ser feita, né, por meio dessa avaliação visual do rebanho, né? E tudo isso ficando disponível para o produtor tomar suas decisões. Então, essa é a história básica, e agora eu só quero mostrar alguns detalhes que se relacionam a isso. Então, o reconhecimento do animal é feito por pontos, então, o Betsy, né, que é o sistema, ele consegue reconhecer o animal de acordo com a orelha, a distância do olho, características da têmpora, das narinas, do focinho, da linha do lombo, etc. Aqui seria um exemplo desse reconhecimento. Então, basicamente, o animal já sabe onde está o software já sabe onde está a cabeça do animal, já sabe onde está o rabo. Isso é tudo inteligência artificial que faz esse conhecimento. E baseado nas características desse animal, ele consegue indicar quem é esse animal no rebanho. Essa é uma área muito importante. Até estão fazendo reconhecimento facial em peixe. É uma área muito, muito importante de identificação. E dentro dessa linha de pesquisa, o projeto que eu estou trabalhando no momento, esse aqui foi até uma filmagem que eu peguei das nossas câmeras ontem à tarde, seria fazer o reconhecimento facial nos recém-nascidos. Então, essa é uma parte interessante de trabalhar com gabinete, que dá para trabalhar do nascimento até a fase adulta dos animais, e ver como é que a câmera, como é que a Betsy consegue fazer esse reconhecimento, como nossos algoritmos conseguem fazer esse trabalho. Tá? Também a parte de hardware, a parte de equipamento, dá para saber a nossa capacidade de fazer as medidas dentro do celeiro, e também a adaptação às condições climáticas, né? Que aqui na região que a gente mora pode chegar a menos 50 no inverno, então tem que se ter uns equipamentos que consigam tolerar isso, né? É uma variação de menos 50 no inverno por mais 30 no verão, então não é qualquer equipamento que aguenta uma pegada dessa, tá? E o que é importante aqui é esse momento que o bezerro está entrando dentro, que é aqui que a Betsy consegue olhar a cara dele e fazer o reconhecimento do animal. Então, por meio disso, por meio de um reconhecimento bem robusto, a gente pode fazer inferências sobre a saúde do animal, a taxa de crescimento, a atividade e aspectos da nutrição. Então, essa seria a ideia, a parte holística, né? E em termos de equipamentos que a gente usa, é basicamente 3 tipos de câmera. Essa que está fazendo uma voltinha na caixa aqui é uma câmera que chama LiDAR, que é super importante para fazer a parte de 3D, a parte de volumetria dos animais. Por meio disso, pode-se estar trabalhando para estimar o peso dos animais por imagem. Tá? A parte de infravermelho, que é essa imagem do centro aqui para baixo, que é onde você tem a capacidade de se olhar para o animal e ver padrões térmicos que podem se relacionar a muitas coisas, incluindo cio, incluindo doenças e outros eventos. E as câmeras visuais, que são essas aqui para o lado direito da apresentação. A primeira, ela precisa de fio, precisa de cabo de internet. E aquela ali embaixo, ela tem a sua própria internet, então ela funciona como se fosse um celular e funciona com painel solar também. Então, você pode usar ela diretamente no campo. E isso aqui seria a interface do produtor, que ele vai estar vendo em várias maneiras, que a gente poderia estar discutindo em outro momento. E como essa informação chega, né? Ela chega de várias maneiras, do jeito que a gente gosta, né? Está rodeado de tela nos dias de hoje.
Bom, é isso. Agora eu vou mudar para a penúltima parte da apresentação, que é a parte de desafios e oportunidades. Sem dúvida, existem aspectos culturais que devem ser considerados na adoção de tecnologias de inteligência artificial. Com certeza, sempre terão choques de geração, né? A gente que é, os mais novos, né, são melhores que os mais velhos com tecnologias. Acesso e uso da informação, isso é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação, mas também saibam usar. Hoje o Dr. Google, ele muitas vezes atrapalha por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento das pessoas. Sem dúvida, existe a necessidade que as pessoas tenham uma assessoria imparcial e contínua. Então, isso aqui, assim, não é o vendedor de ração de uma fábrica, tem que ser imparcial, sabe? E esse é o que eu quero me referir aqui embaixo nesse diagrama, que é a conexão entre produtor, extensão, pesquisa e ensino. Se tem uma coisa que faz a agricultura dos Estados Unidos forte e imbatível, é a conexão entre esses fatores, sabe? A parte de extensão é super importante e essa extensão não pode ser feita pela indústria privada. A extensão, ela pode até ser, se for a indústria privada quiser vender o produto dela, mas a parte imparcial é muito importante. E a última parte que eu acho muito importante aqui também é o respeito ao produtor, né? O produtor rural de pequena produtividade, de pequena produção, ele muitas vezes não tem o apoio que ele precisa e nem o reconhecimento que ele precisa, e isso tem que ser melhor elaborado. Aqui o exemplo são fotos, uma lá da Bahia, outra lá de Santa Catarina, né, que são realidades diferentes, mas que sofrem das mesmas consequências muitas vezes. E outras oportunidades que tem são de se ajudar regiões do mundo que tem muito desafio. Aqui eu peguei como, por exemplo, a região do Sahel, que é a divisa da África com o Saara, é um dos lugares assim, de agricultura mais desafiadora do planeta, certo? E lá desenvolveram o Pastoral Early Warming System, né, que ajuda os produtores a organizar o fluxo dos animais para ter acesso à pastagem, para se navegar nos períodos de seca, quando vai ter ondas de calor, áreas de incêndio, e até mesmo navegar por volta dos fechamentos que se tem da Covid. Então, existe tudo um sistema, uma parafernália ao redor. Uma outra área que eu acho muito importante, com muitas oportunidades, é a parte de pequena produção. Diferente do que muita gente pensa, a inteligência artificial ela é também feita para pequena produção, certo? E não tem nenhum lugar no mundo que tem mais impacto da mão de obra do que na pequena produção. Porque um funcionário na pequena produção, às vezes, é 90% dos custos operacionais da produção. Então, se você tem condição de adotar tecnologia para evitar essas necessidades e minimizar o uso de mão de obra, com certeza isso pode ajudar para melhorar a qualidade do produto, para você conseguir fazer produtos orgânicos por meio de uso de inteligência artificial, tudo oportunidades para se adicionar valor. Aqui são um exemplo de uma produção de galinhas, que se usa pouca tecnologia, onde talvez possa se aplicar a inteligência artificial. E aqui a produção de suínos, né, que as pessoas gostam de saber a história daquele suíno, então aquele suíno com valor agregado, que com certeza custa muito mais, mas provavelmente foi um porquinho que teve uma vida bem feliz, tá? E só lembrando que a pequena produção, ela equivale a 70% da produção de alimentos no mundo, então isso é muito importante. E aqui um outro exemplo que eu quero compartilhar com os senhores como normalmente acontece, os desenvolvimentos na área agronômica, eles acontecem de maneira mais rápida do que se tem na parte de pecuária. Então, eu estou mostrando aqui esse exemplo desse braço mecânico que pega moranguinho, ele sabe pegar o morango maduro, ele sabe pegar o morango do jeito certo, sem amassar e etc. Tá? Então, a gente quer ter essa capacidade na parte da pecuária animal. Então, por exemplo, eu quero ter um sistema, um drone, quem sabe, que consiga sobrevoar o meu rebanho e joga um spray em cada animal que tiver com a composição corporal, com a gordura certa para ser abatido. Então, retirar esse animal para mandar para o frigorífico. Eu também quero ter um drone que possa voar e me dizer que tal vaca está no cio ou tal vaca foi coberta por tal touro e outras informações a respeito do rebanho. E também, eu também quero ter um último drone aqui, nesse caso, um drone que me diga se meus animais estão saudáveis ou doentes. E o doente que eu falo não é animal caído, babando, no próximo morte. É nos primeiros sinais da doença, porque é onde tem a maior chance de se recuperar o animal. E outra parte de oportunidades que eu vejo, com certeza o Covid
trouxe oportunidades, né? Ainda mais se a gente pensar no Brasil, onde a doença está levada ao extremo por condições muito lamentáveis, né? Que é a oportunidade de se reinventar as cadeias produtivas, né? Então, esse exemplo que eu estou te mostrando aqui é um supermercado na Inglaterra que é totalmente baseado em robôs que preparam as compras de cada pessoa de acordo com o que elas pediram online, né? Então, com certeza, com o Covid, se desestimulou o uso de mão de obra, ficou muito mais difícil, né? Esses dias mesmo acharam o Covid num pacote de frango do Brasil que foi para a China, daí já deu um monte de conversa, né? Então, se você conseguir robotizar as coisas, a coisa fica melhor. E, com certeza, se estimulou o desenvolvimento técnico como qualquer outra área. Então, existe uma oportunidade muito grande ali também. E uma outra grandíssima oportunidade é o que está acontecendo hoje, é o Starlink. O Starlink, com esse processo, a gente vai terminar com 12 mil satélites ao redor. A última mensagem que eu quero passar para os senhores aqui o que se refere a toda e qualquer tecnologia. Com certeza, uma motosserra é muito mais eficiente que um grupo de machados, né? Ninguém mais que o Ricardo Salles poderia estar aqui dando uma palestra inteira sobre nós nesse assunto, né? Mas tem que se ter consciência, né, de se saber usar a ferramenta, sabe? Então, isso é uma parte muito importante. Você pode usar muitas ferramentas, mas que se sabe usar. Que se for usar a motosserra como se usa um machado, daí ela é uma péssima ferramenta. E com isso, eu só queria agradecer os colegas da Universidade Federal do Piauí e o colégio e o campus do Márcio pelo convite, pela oportunidade e pelo prazer de ter dedicado algumas horas da minha semana nessa tarefa de preparar essa apresentação para os senhores. E aqui deixo os meus contatos, meu e-mail. Você pode achar minha publicação de extensão e científica no ResearchGate. E se você tiver curiosidade, você pode visitar o meu canal no YouTube, que é Boss Taurus, tudo junto, Boss Taurus Efficiency, que lá tem uma porção de coisa interessante sobre pecuária. Muito obrigado. Excelente palestra, muitíssimo obrigado, professor Yuri. Yuri, pela leitura da sua biografia, você passou aí por vários países, acredito que conheceu várias realidades, e acredito que no mundo inteiro o sistema de produção animal, ele precisa se adaptar no sentido de não causar grandes desequilíbrios no ciclo por exemplo, dos minerais, né, de nitrogênio, carbono, fósforo, né, e a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir mensurar, né, no campo. Nessas suas andanças por aí, você já conseguiu ver alguma aplicabilidade da inteligência artificial nesse sentido? E como você vê, se você já viu, né, como você vê a aplicabilidade na pecuária brasileira dessa tecnologia, né, nessa abordagem aqui no Brasil? É uma questão muito interessante, Márcio. Na verdade, eu vou responder ela com dois exemplos. O primeiro, por exemplo, aqui no Canadá, assim como na Inglaterra e provavelmente nos Estados Unidos, eu não me lembro muito bem, você tem na primavera, é a época que os produtores vão recolher todo o chorume do esterco e daí fazer o espalhamento disso no campo, né? Então, hoje se tem tecnologia para se saber a condição exata do campo para absorver esse material e também fazer a infusão profunda no campo por meio de agulhas, né, ao invés de fazer superficial. Então, essa é uma maneira que consegue se minimizar muito todo o óxido nitroso e outras coisas que poderia estar sendo liberado no ambiente se fosse só o método antigo, que era quase que um ventilador de esterco no campo. Tá? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com você é, assim, um bovino vivo, quando ele não precisa estar vivo, ele está emitindo metano sem razão.
Então, se você tem um sistema de detecção de quando chegou o ponto de acabamento do animal bom, e então colher esse animal e mandar para abate, você está reduzindo muitos litros de metano que poderiam ser emitidos à atmosfera por estar fazendo aquilo de maneira precisa, além de diminuir os custos e aumentar a eficiência, né? Então, existem trabalhos nisso e, assim, tipo, não tem como, assim, por exemplo, assim, você fazer uma pesquisa hoje que não trabalhe com a sustentabilidade, né? Econômica, ambiental e social. Então, elas fazem parte do contexto. Muitíssimo obrigado, professor Dr. Yuri Montagnoli.